Bom dia, turminha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de história, ok? Vamos com calma, respirar fundo, que vai dar certo, tá? A gente vai ver hoje 4 conteúdos, tá? Mas vamos com calma que vai dar certo, não precisa se desesperar. A gente vai ver a vinda da Real para o Brasil. A gente vai ver Brasil Império, tá? Independência do Brasil e o primeiro reinado, certo? Isso tudo a gente vai ver, certo? A vinda da família real para o Brasil. Depois que o Brasil foi descoberto em 1500, a família real não veio morar logo de cara aqui no Brasil, não, certo? Passou um certo tempo para poder eles virem, né? Vir morar aqui no Brasil. Tá bom? No início do século XIX, Napoleão, imperador da França, tinha por combinações requisitar boa a Europa e assim entendeu o seu caminho para o mundo. Isso aqui está contando um pouquinho, né? Quando eles descobriram o Brasil, mas para isso era necessário vencer a Inglaterra, sua rival, grande potência econômica na época, tá? Aqui no livrinho de vocês vão ver um mapa, certo? Que tem os percursos que eles recorriam, tá? Essa barreira comercial recebeu o nome de bloqueio continental. Todos os países europeus queriam obrigados a aderir ao bloqueio, sob pena de sofrer sensações do Império Francês, ok? Esse país era muito fornecedor dos produtos manufaturados consumidos por Portugal e também o maior comprador de mercadorias portuguesas brasileiros, certo? Dom João era o rei de Portugal naquela época, tá? Recebeu a existência do imperador francês, que manteve o comércio com a Inglaterra, o que levou Napoleão a decidir pela invasão de Portugal. A coroa portuguesa recebeu o apoio da Inglaterra, que protegeu durante a viagem a troca de algumas condições. Ao chegar no Brasil, no ano de 1808, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Mas depois de 1808 foi que a família real veio, né, para Salvador, na Bahia, aqui no Brasil. A coroa decretou a abertura dos portos brasileiros e as nações amigas, ok? Dom João atuava como um príncipe regente, porque a sua mãe, Dona Maria I, estava muito doente naquela época, com problemas mentais. Diziam que ela era louca, tá? Sendo por isso chamado de Dona Maria, a louca. No entanto, houve o desenvolvimento dos brasileiros, pois os impostos foram aumentados para sustentar a corte, ok? Quando a colônia tornou-se o Reino Unido, Portugal, né, e Álvares, em 1815, as capitais passaram a ser chamadas de províncias, ok? Quando também a família real veio do Brasil, teve como se fosse tipo uma festa, né? As pessoas todas saíram para poder ver a família real, as pessoas que moravam naquela época aqui no Brasil, ok? Agora a gente vai ver um pouco de Brasil Império, tá? O Brasil tornou-se império por conta de conhecimentos que ocorreram na Europa e que provocaram mudanças importantes na colônia. Naquele período, a Europa estava dividido entre duas grandes nações, a França e a Inglaterra, que eram as duas potências do mundo naquela época, certo? A Inglaterra tinha um grande poder econômico devido à Revolução Industrial, pela qual vinha passando. A França tinha grandes poderes políticos. A Revolução Francesa, que buscava
difundi-las em ideal à liberdade, que era a igualdade e a fraternidade, pois o povo, após uma situação econômica e sustentável, devido às dificuldades pelas quais vinham passando, isso naquela época, né? Mesmo assim, em novembro, né, um general francês, Junot, que já havia sido embaixador da França naquela época, né, em Lisboa, começou a invadir Portugal. Dias antes, a chuva começou e não cessava, não parava, ok? Enquanto a família real preparava a fuga para a colônia, levando consigo 5.000 livros e manuscritos, quadros, prateleiras, objetos de arte para receber arquivos. Eles planejaram a viagem deles para o Brasil, certo? O que deram para levar, eles levaram. Com isso, eles iam abandonar Portugal naquela época, ok? A partida aqui, né, que eles vieram para o Brasil, saíram lá de Portugal. A partida aconteceu no dia 27 de novembro de 1807, ando sob o tempo chuvoso, mas no dia 9 de novembro de 1807, depois de uma manhã ainda chuvosa, o tempo começou a trazer ventos. Empurraram a esquadra real sobre a proteção da Inglaterra para o destino do Brasil. Eles saíram praticamente fugidos, né, de Portugal, família real. Aí agora a gente vai ver um pouco da independência do Brasil. Após 13 anos de penitência da colônia, né, a família real, no dia 25 de abril de 1821, de volta para Portugal devido às circunstâncias da Revolução do Porto em 1820 e a disputa da Inglaterra interna na família real e na corte, foram antes esses fatos que levaram a Dom Pedro VI a voltar para Portugal. Ele voltou para Portugal, mas ele também não queria perder o seu trono aqui no Brasil. O que foi que aconteceu? Ele deixou o seu filho, né, Dom Pedro I. Na época, ele tinha 5 anos de idade, ok? Só que ele não poderia assumir, né? A gente vai ver um pouquinho aqui, tá? Dom João era o segundo filho de Dom Pedro III e Dona Maria. O primeiro filho do casal, o príncipe José, irmão mais velho de Dom João, morreu devido a variosas. Por isso, quando Dom Pedro III morreu de ebola cerebral, Dom João tornou-se o primeiro filho de sucessão, porque naquela época podia, né? Era passado de pai para filho, ok? Aí, Dona Maria I enlouqueceu. Apenas 7 anos depois, o que foi declarado, vindo a falecer pouco tempo depois, foi Dom João, que tornou-se rei, mas não havia sido criado para isso. Quando reencontraram as Cortes Gerais, nação portuguesa rapidamente coronou a votação em que discursaram o Brasil, certo? Ele voltou para Portugal, né, como eu já falei, mas ele deixou o seu filho, certo? Como sucessor, ok? No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Em seguida, foi coroado imperador constitucional do Brasil, pois foi escolhido pelo povo. O povo escolheu ele, ok? Agora a gente vai ver aqui um pouquinho do reino, do primeiro reinado, certo? É importante que se estabeleça realmente a independência de nações que reconheceram com o Brasil essas tradições, certo? Em que, certa medida, como, certo, ficar tranquila apenas das lutas dos acontecimentos. Aqui tá falando já um pouquinho, bem no comecinho, contando a história do primeiro reinado, ok? E já que um pouquinho lá na frente, tem falando
enfrentamento de conservadores e libertadores no Brasil, ok? Aí também está falando, né? Dom Pedro I passou a ser o rei de Portugal rei de Portugal não, rei do Brasil, porém teve que voltar para Portugal. Deixou seu filho Dom Pedro II com 5 anos de idade, porém não poderia governar o Brasil, mas deixou como se fosse titular do seu filho, uma coisa assim, para poder tentar segurar, né? Para quando Dom Pedro II completasse os seus 18 anos, ele governasse o Brasil, certo? Meus amores, vão fazer agora as atividades do livro, tá? A gente vai, de acordo com esses conteúdos que nós fizemos, a gente vai fazer a correção da vinda da família real para o Brasil e Brasil Império. Mas independências do Brasil e primeiro reinado a gente faz na outra aula, tá bom?